Sejam todos bem-vindos ao nosso Reiki Fora da Caixa. O nosso tema de hoje é como aplicar Reiki pós a morte, o que significa esse tema, como fazer isso. A gente vai deixar todos os detalhes para você hoje aqui, porque literalmente é o Reiki Fora da Caixa. A gente traz assuntos fora da caixa mesmo, para fazer a sua mente ferver, para tirar você da zona de conforto. A gente vai trazer conteúdos fora da caixa mesmo. Esse programa aqui é composto por mim, sou o mestre Henrique Xamânico Estrelar, e pela Rosa Guimarães, também sou mestre em Reiki Xamânico Estrelar, tirei o meu curso na escola RXE, desde já recomendo vivamente o curso, e hoje vai ser mesmo para sair da zona de conforto e para abordarmos aqui um tema que por vezes é sensível aos terapeutas e que não percebem bem como é que podem fazê-lo, e nós vamos aqui esclarecer esta questão. Que legal, show de bola. Então o que a gente vai trazer hoje aqui? A gente selecionou algumas coisas para falar sobre esse tema, que a nossa vida é curta, aproveitar o momento, como enviar Reiki para as pessoas que estão na beira da morte, pessoas que estão na UTI, como se preparar para isso, né? Quando você envia o Reiki, a pessoa acaba falecendo, a pessoa acaba indo para outro plano, aí você começa a se autocobrar. Meu Deus, acabei matando a pessoa porque enviei Reiki para ela, estava na UTI e ela se foi. Então a gente vai deixar todos os detalhes aqui também. E como é feito o Reiki para ancestralidade. Tem mais alguma coisa, Rosa, que você separou? Tem, mas durante a live eu vou abordar uma outra questão, uma outra sacada, como tu dizes, que me surgiu durante o dia sobre esta questão do Reiki. Se quiseres eu posso iniciar já, porque para mim a questão essencial aqui é o que é a morte. E a morte é a ausência de vida. Uma das definições de morte é precisamente essa, é a ausência de vida. E quando as pessoas falam de aplicar Reiki pós-morte, eu questionei-me, então, mas se a morte é a ausência de vida, quantas pessoas nós conhecemos que andam por aí e que não estão a viver? Ou seja, estão com ausência de vida. E essas pessoas podem sofrer de ansiedade, podem sofrer de depressão, podem ter sofrido uma perda, um luto, podem ter sofrido uma perda emocional, sentimental, de trabalho, e essas pessoas não têm esperança e não têm vontade de viver. Ou seja, estão cá, mas a vida para elas deixou de existir. E o Reiki Xamânico Estrelar é das ferramentas mais poderosas que eu conheço para fazer com que essas pessoas voltem a ter o prazer de estarem cá, o prazer de viver. E no seguimento daquilo que tu dizias, de viver o aqui e o agora, de não estarem em preocupação, de não estarem com esta questão da não existência e voltarem-se a conectar com eles próprios e com a sua essência. E esta é uma questão que não se aborda muito, porque quando tu ouves falar em pós-morte, ok, é porque a pessoa morreu e desencarnou, o que quiseres, mas não falamos dos, entre aspas, mortos-vivos que andam cá. Ou seja, morreram emocionalmente, que têm esta questão emocional da vida sem esperança, sem vida. Eles pura e simplesmente não querem viver, não querem estar cá. Estão porque estão. E o Reiki Xamânico Estrelar é realmente uma ferramenta muito poderosa para poder trazer essas pessoas de volta, para lhes dar novamente esta questão da vida. E como é uma energia de amor, é uma energia que vai curar muito o emocional e vai fazer com que estas pessoas regressem àquilo que é a vida, porque o pós-morte não é só isso. Lá está, tu podes estar vivo e morres para a vida. A famosa expressão que fulano morreu para a vida. Morreu para a vida porque teve qualquer situação que aconteceu ali. E esta questão pode ser energética, pode estar no campo áurico da pessoa, e nós como terapeutas, e o Reiki Xamânico Estrelar faz isso muito bem, é realmente alinhar a pessoa no equilíbrio, no todo,
e a pessoa voltar a ter a vontade de viver. E ela volta de uma morte, porque nós estamos sempre em morte e renascimento, e ela volta dessa morte e renasce com o Reiki Xamânico Estrelar. E esta é a magia da coisa, para mim. Exato. Uma questão muito legal também, duas questões que eu anotei aqui, que você falou. É que muitas pessoas já estão mortas, né? Muitas pessoas já estão mortas mesmo, mortas-vivas, vivendo no sistema, vivendo aqui no sistema mesmo. E a outra questão é que o nosso corpo físico, que simplesmente vai se decompor, a nossa alma, o nosso espírito volta para a nossa essência. Continua, a vida continua. Não sabemos o que tem pós? Não sabemos. Tem várias teorias, X teorias. Não, quem sou eu aqui para afirmar alguma coisa? Mas existe uma vida após. Existe algo pós a morte. O nosso corpo físico apenas morre. E uma coisa legal que me veio aqui também, Rosa, é que eu estava lendo um livro. A morte é um dia que vale a pena se viver. O nome do livro era. Eu estava lendo ele. E chegou um momento do livro que ele falou sobre os 4 elementos. Como o nosso corpo, nos últimos dias de vida, nas últimas semanas de vida ali, o nosso corpo vai desligando os 4 elementos, por partes. Ou seja, vocês vão entender. Quem já vivenciou casos vai entender. Primeiro, quando a pessoa está morrendo, o corpo dela, a primeira coisa a parar no corpo são os órgãos. Ligado? Elemento terra. Nosso corpo físico começa a se desligar. Depois, começa a desligar alguns órgãos, começa a vir o elemento água. O que seria o elemento água? O elemento água, na pessoa, quando ela está quase na beira da morte, é aquele momento que ela começa a refletir as emoções dela. Sabe aquele momento que ela começa a refletir as emoções? Começa, o que eu fiz nessa vida? O que eu vim fazer aqui? Naquele livro conta muitos casos assim. As pessoas, quando chegam nesse estágio, ela começa essa reflexão do que ela veio fazer aqui, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Começa a vir vários arrependimentos, começam a vir várias sacadas, perdões que ela quer perdoar. Começa a vir essa sacada. E nesse momento, ela começa a enxergar uma luz. Que luz é essa? É a luz do fogo. A luz do elemento fogo nela. Aquela luz do insight de chamar tal pessoa para conversar, de chamar outra pessoa para perdoar, de dar aquele movimento. É a luz que brota nela. Sabe aquele momento que a pessoa melhora e depois ela vai? É o momento de ela se despedir, é o momento de ela colocar as coisas em ação, o momento de ela liberar aquelas emoções. É aqui que entra o Reiki. Exatamente. É nessa parada que entra o Reiki. Quando você faz um envio de Reiki à distância para uma pessoa que está em estado terminal, você faz um envio de Reiki à distância para ela, mas ela não consegue dizer se aceita ou não. Aí vai do terapeuta reikiano conversar com a alma da pessoa, se ela aceita ou não. E você fazer esse envio de Reiki para a pessoa, para ajudar ela nesse processo. Porque chega nesse momento, quando a pessoa toca o elemento água, o que acontece, afirmando naquele livro? As pessoas começam a ficar muito depressivas, começam a ficar muito tristes. Mas, só que é o momento da pessoa passar por aquilo. E tem muitos médicos, a favor da medicina, tudo certo, tudo bem, tem muitos médicos afirmando naquele livro, aquele livro foi uma médica que escreveu, aquele livro, de cuidados paliativos, foi ela que escreveu. Ela estava contando no caso do livro o seguinte: tem muitos médicos que não conhecem, não têm o conhecimento dos cuidados paliativos. Quando a pessoa chega nesse estágio, que é um estágio muito importante antes da morte, que a reflexão, ela entra em depressão. Ela fica triste. Tem muitos médicos que vêm com remédio. Tá com remédio, anestesia, tá com antidepressivo, e não deixa a pessoa viver aquele processo. Porque, conforme a médica cita no livro, é que aquele processo é momentâneo.
A pessoa vai chegar na etapa do fogo, do elemento fogo, quer enxergar a luz, quer enxergar a solução. Mas naquele momento vem à tona tudo. Todas as pessoas que julgou, todas as pessoas que fofocou, todos os maus que fez, vem tudo à tona. O arrependimento, a culpa, o perdão vem à tona. É um descarrego total e a pessoa cai na tristeza. Mas é o momento de acolher, deixar acolher. Hoje, naquele livro afirma também que quando nós podemos escolher isso. Quando a gente perceber que a gente está indo para esse caminho, a gente pode escolher, a gente pode assinar um documento que quando chegar esse momento, não, eu assino um documento, nesse momento eu não aceito nada. Você já assina o documento antes, como responsável, entrega para a pessoa responsável. Hoje é possível fazer isso, porque é uma escolha sua, porque isso é momentâneo, isso passa. Aí depois que a pessoa passa por esse processo, a pessoa enxerga a luz, ela começa a se expressar. Que é atingir o elemento ar, ela começa a se expressar, é o último sopro dela, então é aquela famosa melhorou e depois foi para outro plano. E o Reiki entra nessa parada voltando para lá. Voltando naquilo que eu falei no início, quando você faz um envio de Reiki à distância para as pessoas que estão em estado terminal, você vai auxiliar ela nesse processo. Vou contar um caso, 2 casos, que eu fiz o envio de Reiki para a mesma pessoa. Olha a doideira. Fiz para a mesma pessoa envio de Reiki à distância, uma pessoa que estava em estado terminal. Uma menina pediu primeiro para enviar Reiki para o pai dela, que o pai dela estava em estado terminal. Estava ruim. Aí ela pegou e ela mandou o nome para mim e eu fiz o envio de Reiki. No caso do pai dela, na mesma noite o pai dela faleceu. O pai dela foi, na mesma noite. Depois ela mandou no dia seguinte, mandando mensagem para mim: Edu, meu pai acabou indo. Mas a intenção dela, quando ela veio pedir o Reiki, foi a intenção de salvar. Não, a gente não está aqui para salvar ninguém. A gente está aqui para mandar a energia de luz, a energia ela é inteligente, ela sabe o que vai fazer no momento. Está aqui para salvar. E eu fiz esse envio de Reiki. Tudo bem, ela aceitou, ela disse, tudo bem, até me acompanha hoje ainda. Aí, ok, se passou 6, 7 meses, acho quase um ano, não sei bem certinho, ela me chamou de novo, pedindo que eu enviasse Reiki para a avó dela, porque a avó dela estava internada no hospital. E no caso da avó dela, foi um pouco diferente. Da avó dela, eu fiz o envio de Reiki e deu a melhora. Sabe aquele suspiro de melhora, conforme eu citei antes? Deu a melhora para ela. A avó dela conseguiu conversar com ela, conseguiu se despedir, conseguiu conversar com mais pessoas, deu essa melhora. Se passou 2, 3 dias, a avó dela se foi. Aí ela mandou mensagem para mim de novo: Edu, a minha avó acabou falecendo. Aí primeiro, a nossa mente é tão assim, o ego nosso, né, é tão cruel com nós, assim, né? Edu, tu acabou ajudando a pessoa a ir pro outro lado, não sei o que, vem um monte de vozinha, né? Sabe, vem um monte de vozinha. Aí a gente usa o mantra, energia inteligente. A gente entra na etapa que o Reiki também ajuda a pessoa a ir para outro plano. A pessoa fazer esse encaminhamento. Então, quando você for enviar Reiki à distância e acontecer isso, você não vai colocar nenhuma expectativa. Primeiro, você não coloca nenhuma expectativa. Primeiro de tudo, não coloca. Simplesmente você vai enviar amor. Você vai enviar Reiki. Nenhuma intenção de curar, de salvar, nada. Isso é do ego humano. Ah, vou enviar um Reiki para tentar curar a pessoa. Não, para. Não. Você vai enviar o Reiki à distância para levar o amor para a pessoa, para ajudar aquela egrégora toda que está. Porque uma pessoa na UTI, uma pessoa em estado grave, fica toda uma egrégora de sofrimento ao redor. O que precisa naquele momento é energia de amor, de energia de tranquilidade. É isso que o Reiki vai fazer. Esse envio de Reiki para a pessoa. Não tem nenhuma intenção de curar, simplesmente para levar mais harmonia,
para levar mais amor para aquele ambiente, para clarear o processo da pessoa que está passando por aquele estado terminal. Então, esses foram os 2 casos que me chamam mais atenção, que eu fiz o envio de Reiki à distância. Chamou muita atenção nessa questão, assim. Então, quando você for enviar Reiki à distância para alguma pessoa, não crie expectativa. Não crie, você não vai salvar a pessoa. Você não está enviando o Reiki para salvar. Está enviando para amor. A energia sabe o que vai fazer. Ponto final. E para finalizar esse meu argumento, aí eu comentei isso com meus amigos, aí eles fazem piadinha comigo. Edu, quando eu ficar doente, eu não vou pedir. Eu tô com Covid, mas tu não me manda Reiki, Edu. Exato. Os meus amigos assim, não, eu tô com Covid, Edu, mas tu não me manda Reiki, por favor. Não quero Reiki teu. Aí ficou como piadinha depois disso. Mas enfim, isso é só uma brincadeira fora a parte, assim, né? Mas a energia é inteligente, ela sabe o que vai fazer. E depois, lendo esse livro, eu tive a sacada, onde que entra o Reiki, que dá aquele suspiro, que ajuda a pessoa a clarear aquele processo dela. Né, Rosa? Eu acho que é precisamente isso. No processo que tu estás, o Reiki vai ajudar realmente tu a teres uma melhor percepção, não entrares naquele estado depressivo que tu falavas e ajudar, por vezes, não acontece sempre, lá está, não criamos expectativas sobre essa questão, porque eu também já fiz envios de Reiki para pessoas que estavam em fase terminal e nunca criei expectativa, nem em mim, nem nas pessoas, mas a verdade é que acalmou toda aquele sofrimento à volta daquela pessoa. Acalmou, acabou por correr bem, porque a pessoa acabou por sair da UTI, mas eu disse, eu não fui eu que fiz isto, eu pura e simplesmente só enviei amor para que a pessoa estivesse naquele processo que era o processo dela, e se fosse tempo dela ir, ela ia, se fosse tempo dela ficar, ela ficava, mas seria o processo dela e a energia iria trabalhar aquilo que tivesse que trabalhar, e foi assim que eu fiz os envios para as pessoas em estado terminal. Nós cá em Portugal também há uma outra questão que tem a ver quase com fases terminais, que são os processos oncológicos. Os processos oncológicos são muito difíceis de ultrapassar, tanto para as pessoas que os estão a fazer, como para as pessoas que estão à volta, e que por vezes terminam nestas fases terminais de muita dor, muita angústia. E em Portugal nós temos um dos maiores institutos de Portugal que trata esse tipo de questões, tem Reiki que oferece aos voluntários, que oferecem aos pacientes para ajudar precisamente neste processo, quando as pessoas estão nesta fase em que o medo também assola, em que estão nesta fase da reflexão das águas, em que porque a mim, o que é que eu não deixei de fazer lá atrás, e porque é que eu não fiz, e porque é que devia ter feito, e é nessa fase que entra o Reiki, e tem tido resultados fabulosos, porque as pessoas acabam por ir, mas vão com o seu processo quase completo, vão em paz, ou seja, elas conseguiram naquele tempo fazer como se fosse um reset e comunicarem com os outros aquilo que realmente aconteceu, fazerem uma avaliação da vida e aceitar que foi assim, que foi o que aconteceu, e acabam por ir desta forma, porque o Reiki influencia ali esta questão das águas e equilibra, lá está, passa tudo por um equilíbrio daquilo que é estas fases terminais. Isto acontece também em que casos? Nos casos dos animais, por exemplo, porque Reiki não é só aplicado a humanos. No caso dos animais, eu tenho várias experiências de animais que estavam em fase terminal. Um dos animaizinhos que eu enviei Reiki, eu senti aquele animal a dizer, os donos não queriam deixar partir o animal já estava muito mal,
e os donos estavam ali a insistir em tratamentos e não queriam deixar o animal ir. E eu, quando enviei o Reiki, eu entrei em conexão com aquele animal e aquele animal só me pediu, está na minha hora, eu preciso de ir. Está na minha hora, aquele animal só pedia para ir. E eu deixei a energia trabalhar e no dia a seguir o animal foi, apesar de todos os esforços dos donos e aquele animal foi, porque aquele animal só estava a precisar daquela energia para sentir, ok, eu vou agora, por muito que o desgosto dos meus donos seja muito, eu vou agora. E isto com os animais é uma coisa fenomenal. E eu envio muito Reiki a animais que ficam internados também. Gosto muito de trabalhar com a energia dos animais e percebe-se quando eles estão nestas fases tudo aquilo que eles nos querem dizer e se calhar é um ensinamento para nós, humanos, de que aceitarmos que sim, que está na hora de ir e aceitarmos aquela energia de amor que estamos a receber para que isso também nos faça irmos para outro plano, mas em paz, que consigamos ter esta perspectiva, porque os animais ensinam-nos muito. E neste caso em concreto eu tive este ensinamento deste animalzinho, era um cão, em que ele pediu, ele disse, está na minha hora, eu sei que está na minha hora, eu só quero ir. E ele precisava daquele equilíbrio para ele estar bem, para ir. E no dia a seguir foi muito forte esta experiência que eu tive com esse cãozinho, sim. Exato, é a mesma coisa, tanto animais como seres humanos, às vezes a questão familiar segura, né? Fica segurando, tanto o animal como o ser humano fica segurando. Aí quando você faz esse envio de Reiki, como naqueles 2 casos que eu contei, o que acontece? O Reiki desprende, o Reiki corta esses laços. Esse emaranhamento que tem ali corta e a pessoa acaba indo. Tem casos que a pessoa melhora? Sim, melhora. Tem casos, sim. Mas tem casos, como eu vou adiantando para você, tem casos que você vai enviar o Reiki à distância a pessoa vai acabar indo. Mas aí a culpa não é sua. Você primeiro ponto do Reikiano não é se autocobrar. É uma energia inteligente. Não foi você. Não se cobra, ai meu Deus do céu, não consegui. Aí desiste do Reiki. Não tem nada, velho. O Reiki ajudou. A energia é inteligente. É isso mesmo. Primeira coisa que eu quero que você tenha aqui na cabeça. Ponto final. Você já fez algum envio de Reiki para ancestralidade, Rosa? Fiz, sim, senhor. Fiz para, posso contar a minha experiência, foi para a minha avó, e foi uma experiência fantástica. Eu lembro-me na altura porque eu comentei contigo e tu disseste que se eu tinha em intuição que havia ali uma coisa e que eu tinha que enviar energia, que então o fizesse, mas eu fui por etapas, ou seja, eu primeiro fui à minha mãe e depois é que fui à minha avó, ou seja, eu enviei Reiki primeiro à minha mãe, depois enviei Reiki à minha avó, ou seja, fui fazendo o processo, porque a ancestralidade, não é, vai passando, e primeiro enviei à minha mãe e depois enviei à minha avó. A minha mãe viva, certo? E a minha avó já não estava neste plano. E foi uma experiência também surreal, porque eu abri o Merkaba e quando estava a enviar energia, eu senti um amor como nunca. Foi das experiências mais fortes a nível de sentir aquele amor, porque eu senti que a minha avó estava outra vez cá. Eu sentia a minha avó comigo. E aquilo o que é que veio fazer? Veio-me curar, porque havia ali uma questão da ancestralidade, e por isso é que a minha intuição, o meu sentir me dizia que eu tinha que fazer alguma coisa, e havia ali uma questão, e o que é que isso fez? Isso curou a minha mãe e curou-me a mim,
e curou a minha avó que já tinha ido. E a minha avó não estava descansada porque ela tinha esta questão ainda. E ao fazer este processo com a ancestralidade, principalmente neste caso que é o feminino, acabei por me curar a mim a parte do feminino que estava em falta. E eu senti isso no imediato. Foi uma coisa surreal. Eu senti no imediato que toda aquela energia de amor, porque a minha mãe tinha uma questão com a minha avó, que depois passou para mim, e toda aquela questão, a minha avó, na realidade, a única coisa que ela queria era que nós percebêssemos que ela estava a enviar amor e que ela sempre nos tinha amado. Era só isto que ela queria que nós percebêssemos, e nós estávamos todos aqui em loop e ninguém percebeu. E bastou isto, bastou fazer este processo. É um processo que tu tens que te preparar, porque não é uma coisa, vou fazer um envio de reiki, não é assim. Tens de te preparar, porque vais encontrar algumas coisas pelo caminho, mas é surreal. E consegues fazer e consegues sentir. E porquê? Porque o teu corpo físico vai ser, é o que tu estavas a dizer, mas a tua consciência, o teu espírito está lá. E vai estar. E tu tens uma escolha também nessa parte, na parte da consciência e do espírito, quando partes para outro plano. E há pessoas que escolhem, outras que não escolhem, outras que têm a opção de escolher e não querem escolher, e está tudo certo. Mas quando a pessoa está a escolher e quer transmitir, o Reiki é das coisas da ancestralidade que tu podes mais trazer, e tu percebes, mesmo a aplicar, porque a ancestralidade está muito ligada ao chakra raiz. Quando tu fazes um enraizamento profundo e consegues fazer este envio, é realmente libertador, é cura, é mesmo cura. Comigo pelo menos aconteceu assim, e foi um caso que se andava a arrastar e eu não percebia o porquê, o padrão, e estava ali, e foi só passar o reiki, deixar só trabalhar, e quando chegou ali, o que era? A morte veio de volta, e isso foi o que curou. Que legal, Rosa, que legal mesmo Tu fez uma pequena constelação e fez Sim. um envio de reiki lá para sua avó, que deu reflexo no você, que deu reflexo na sua mãe, que fez todo o alinhamento. Que legal mesmo. Explica um pouquinho como que tu fez isso. Então, primeiro eu preparei-me energeticamente, preparei o espaço, o ambiente, normal, como estava a fazer. Abri o Merkaba e visualizei a minha mãe. E comecei a aplicar nos pontos que a minha intuição me estava a dizer para eu aplicar. E aquilo deu muito chakra cardíaco, e eu fui andando, e chakra raiz. Ok, eu fiquei, mas a minha mãe ainda não tinha bem a percepção, mas percebi que havia ali uma trava, estava ali alguma coisa a travar. Ok, volto a abrir novamente o Merkaba, porque ia saltar para outro passo, e abro então para a minha avó. Abro para a minha avó e começo. E a primeira coisa que cai é chakra cardíaco. Eu comecei com as minhas mãos a tremer, a ferver, e chakra cardíaco da minha avó. Era só chakra cardíaco. E foi quando eu percebi, ok, há aqui qualquer coisa que ela me está a querer dizer. E eu percebi que a minha avó só estava a querer isto. Eu sempre vos amei, e eu amo-vos, e eu só vos quero enviar amor para vocês ficarem bem. E eu acabei aquele processo, fui descendo, e o chakra raiz da minha avó estava limpinho, ou seja, estava super equilibrado. A minha avó só queria passar aquele amor. Fechei o Merkaba, agradeci, voltei à minha mãe, voltei a aplicar. O chakra cardíaco da minha mãe já estava bem, o chakra raiz ainda não estava completamente bem, mas já estava melhor. E no fim, fechei o Merkaba, agradeci, e o que é que eu fiz? Fiz uma auto-aplicação a mim própria. Esquece, foi das auto-aplicações mais poderosas. Eu fiz sem música, sem nada.
estava a sentir em todos os meus chakras amor, energia, luz, tudo aquilo que a minha avó queria transmitir, eu estava a sentir nos meus chakras todos. E depois aquilo terminou e eu fiquei ali ainda muito tempo, mas algum tempo mesmo, a processar aquilo. E realmente percebi que quando nós fazemos estes processos, porque há sempre coisas para resolver, principalmente nesta questão do feminino, tu curas-te. Porque eu recebi ali uma dose de amor e resolvi uma questão com a minha mãe. Resolvi uma questão eu com a minha mãe resolveu com a mãe dela, e a minha avó só me queria transmitir uma coisa, era o amor. E foi isso que ela me conseguiu transmitir. Agora, eu abri o portal, claro, isto aprende-se a fazer, eu abri o portal, apliquei, abri, fechei, tudo direitinho, e depois no fim fiz uma auto-aplicação a mim própria e recebi todo aquele amor que vinha dali, e desde aí eu sinto muita conexão com a minha avó. Eu já tinha em vida e por isso é que eu também senti que havia ali qualquer coisa que tinha que vir, e tenho uma conexão muito forte com ela. Sinto muitas vezes a presença dela e isto quer dizer, as pessoas depois não têm que sentir, mas eu sinto muitas vezes a presença dela, e este processo a mim veio-me também tranquilizar, sabendo que ela queria mesmo era enviar amor, e a energia é tão inteligente que conseguiu passar esta mensagem por 3 gerações. Por 3 gerações passou esta mensagem, e isto foi a mudança na minha mãe. Foi então, eu não comentei com a minha mãe que tinha feito este processo, até porque a minha mãe tem ali uma questão, e não comentei, mas a minha mãe teve ali uma mudança radical. Ela não percebeu porquê, está tudo certo, é assim que o universo funciona, mas teve a ver com isto. Isto foi uma das coisas que eu tive que trabalhar e que senti muito forte fazer, foi esta questão da ancestralidade, e foi com a minha avó, com a minha avó materna. Foi mesmo muito forte, muito forte. Assim, constelação, podes falar um bocadinho disso, sim, mas eu passei pelo vivo e fui ao outro plano e voltei ao vivo e voltei a mim. E isto é uma coisa que tu ficas mesmo muito bem, muito bem. E é possível. É possível, sim, como a gente citou, né? O corpo físico morre, mas a nossa alma não. E você acessou a alma da sua avó, e você fez esse envio de reiki. Você usou esse símbolo aqui, né? Merkaba quadrante. Exatamente, Merkaba quadrante, exatamente. Esse símbolo do Merkaba quadrante aqui serve para abrir um portal, abrir esse envio de reiki à distância, esse Merkaba quadrante. Então você pode acessar o que você quiser com o símbolo do Merkaba quadrante, que eu vou mostrar para vocês como vocês podem receber esse símbolo do Merkaba quadrante lá no curso do nível 1 gratuito. Essa é uma técnica muito legal. Não sei se você tem mais alguma coisa para contribuir ou não, Rosa, só para a gente já ir caminhando para finalizar. Não, era mesmo esta questão da partilha da ancestralidade, da ancestralidade. Não, fechou. A gente abordou aqui, nosso tema é reiki pós a morte, como fazer um envio de reiki para ancestralidade, que dá para fazer sim para nossos antepassados, dá para fazer, mas não se apega muito nisso, não. Só se tem algo travando você olha, senão não olha, continua. Se a tua vida está fluindo, continua. Agora, se tem alguma coisa te travando e você acha que aí sim você olha, senão você continua caminhando. Então é possível sim você enviar reiki à distância para antepassados. A gente também falou como enviar reiki para as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão em hospitais, como fazer esse envio de reiki. A gente mostrou para você como fazer esse envio de reiki. É você pedir permissão para a alma da pessoa. Pede permissão para a alma dela, pega o nome completo dela, o hospital que ela está, e faça esse envio de reiki para a pessoa. É possível você fazer e você vai auxiliar ela no processo.
tanto no processo de encaminhamento, tanto no processo que ela pode melhorar, sim. Então, sem criar expectativa, não coloque a intenção de salvar a pessoa. Coloque a intenção simplesmente de levar amor. Não coloque o seu ego por cima, não coloque. Simplesmente coloque a sua intenção de levar amor. Ponto final. Foi o que a gente abordou aqui como nosso tema de Reiki pós a morte. É possível aplicar? É possível, sim. A gente fez isso hoje aqui. E uma das mensagens finais que eu quero deixar para você que está acompanhando aqui é o seguinte: aproveite o seu momento do agora. Aproveite o aqui e agora. A gente não sabe o que vai vir amanhã. E o passado já se foi. Não deixe chegar o seu último dia de vida para você fazer o que realmente quer. Para perdoar, para dizer o eu te amo, para abraçar. Não deixe chegar. Aproveite o agora. Seja feliz no seu momento do agora. O que a gente sabe que a gente tem é agora. Daqui uma hora a gente não sabe o que vai acontecer. A vida é um estralo. A vida é um sopro. Nossa vida é um sopro. Então aproveite. O que a gente tem mais valioso aqui nessa vida é o tempo que a gente está vivendo no aqui e agora. É onde tudo acontece. É onde a sua cura acontece. É onde a sua conexão acontece. É onde o seu despertar acontece. O seu despertar não acontece no futuro nem no passado. Futuro e passado são uma prisão que você cria na sua própria mente. Seu próprio ego cria. É legal a gente imaginar o futuro, visualizar, pensar. E às vezes a gente esquece de viver o agora. Então viva o agora intensamente. Planeje, sim, planeje. Mas depois, viva o agora. Um passo de cada vez. É um dos ensinamentos muito fortes que tem naquele livro. Um dia, a morte é um belo dia que vale a pena se viver. Ele fala muito para você aproveitar as pessoas que estão ao redor. Aproveitar o momento agora. Contribua, ajude as pessoas. Seja você, seja o amor. Quer deixar uma mensagem, Rosa? Não, é isso mesmo. As pessoas devem viver no presente, naquilo, por isso é que se chama presente, porque é mesmo uma dádiva. Devem viver no aqui e no agora, em consciência, para depois não teres que vir a fazer esta reflexão quando estiveres numa cama do UTI, por exemplo. Porque é que eu não fiz ou porque é que deixei de fazer? Por isso, façam intensamente aquilo que o vosso coração vos disser, façam aquilo que ajudem as pessoas, ajudem-se a vocês, amem-se, amem os outros, amem-se a vocês. Isto é tão importante, as pessoas esquecem-se tantas vezes disto, não é só amar os outros, amem-se a vocês, amem os outros e vivam intensamente, vejam um pôr do sol, vejam um nascer do sol, vão à natureza, apreciem os vossos filhos, apreciem os vossos animais, tudo aquilo, o vosso trabalho, agradeçam. É tudo no agora, isto é tudo coisas que nós fazemos no agora, no presente, e é aqui que nós vivemos, e é isto que eu também queria deixar. Show de bola, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Reiki Fora da Caixa. Nosso episódio 07. 07. Falar no início, foi nosso episódio 07. Tinha que ser com esse tema o episódio 07. Né? Sim. Então, gente, eu agradeço cada um aqui pela presença. Semana que vem a gente não vai ter o nosso Reiki Fora da Caixa ao vivo. Tá? A gente não vai ter o nosso Reiki Fora da Caixa ao vivo, vai sair gravações semana que vem. Mas por que a gente não vai ter? Porque semana que vem é dia de curso. Semana que vem é dia de curso do Reiki Xamã Estelar nível 1. Começa na segunda, primeira aula na segunda, às 20 horas e 1 minuto. Segunda aula na quarta-feira, às 20 horas e 1 minuto. Na sexta-feira, terceira aula, às 20 horas e 1 minuto. Por que eu faço segunda, quarta e sexta? É para todo mundo conseguir assistir.
Porque tem gente que não consegue assistir ao vivo, vai assistir gravado depois. Então é uma semanada de estudos. Para você também respirar na terça-feira, estudar, ver o seu resumo, porque vai ser bastante coisa, vai ser bastante conteúdo para você assimilar. E na quarta-feira a gente faz a iniciação e na sexta-feira a gente tem mais uma aula. Então começa agora dia 28 de março. Dia 28 de março começa o nosso curso nível 1 do Reiki Xamânico Estelar. É o seu momento de você que quer vir ajudar as pessoas, você que quer se tornar um terapeuta reikiano, você quer despertar a sua autocura, você quer iniciar nesse momento de autoconhecimento, você quer potencializar as suas terapias que você tem, de tarô, de Theta Healing, de constelação, que você trabalha, você pode potencializar, você que é reikiano Zui também pode potencializar com o Reiki Xamânico Estelar. Então, esse é o momento. E faltam 5 dias. 5 dias. Xuxu. É isso, nossa live de hoje. Obrigado, Rosa. Gratidão a todos. Gratidão, Edu, mais uma vez. E até ao próximo episódio, que não é na semana que vem, é na outra a seguir, mas já vamos ter mais despertares na outra semana. Reiki e animais, né? É. Reiki e animais vai ser, né? Vamos aplicar Reiki em animais. Fechou. É isso aí. Gente, é isso mesmo. Amanhã, às 20 horas e 1 minuto, tem mais uma live aqui de aquecimento. Bora lá, gente. Amanhã